Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre os transtornos de afetividade, tá? Entre eles, nós vamos falar aqui sobre a depressão, sobre os transtornos de ansiedade e também sobre o transtorno bipolar. A gente já havia comentado algumas coisas sobre eles, né, em aulas anteriores, mas hoje nós vamos falar especificamente de cada um, tá? Então vamos começar falando sobre a depressão, tão conhecida, né, tão falada também e muito vivida, infelizmente, né? É o mal do século, muitas pessoas aí doentes com depressão e é importante a gente como profissional entender a fisiopatologia, entender o que é a depressão, porque ainda hoje, no século XXI, apesar de toda a informação, todo o conhecimento que se tem, as pessoas ainda acham que depressão é frescura, gente. Então, é importante a gente levar esse conhecimento, essa informação ao público, à família, principalmente à família, ao próprio doente, sabe? E à sociedade em geral, de que a depressão é séria, é uma doença orgânica como qualquer outra e que precisa de tratamento, certo? Então, a depressão é uma doença caracterizada por humor triste, infeliz ou melancólico. Ela pode ocorrer alterações nos padrões de sono, apetite, diminuição de energia, preocupação aumentada, diminuição do interesse em muitas atividades, incluindo atividades sexuais, diminuição ou incapacidade de sentir prazer, dificuldade de concentração, diminuição da autoestima e pensamentos de morte ou suicídio. Então, gente, a depressão, ela pode apresentar todos esses sinais aqui que eu falei para vocês, os sintomas, tá? E muitas pessoas, por isso que muitas pessoas falam que é frescura, né? Porque a pessoa geralmente ela é sonolenta, ela tem muita fadiga, né? Não tem ânimo para fazer nada. E aí as pessoas acham que é preguiça e na verdade ela tá doente, ela tá depressiva, tá? Torna-se difícil ou mesmo impossível cumprir as tarefas diárias, como por exemplo ir trabalhar. Elas não têm motivação nenhuma para trabalhar, para levantar de manhã, e fazer suas atividades diárias. Então elas se sentem desmotivadas, infelizes e muitas delas se tornam, são incapazes mesmo, não conseguem fazer e trabalhar, não conseguem fazer as atividades diárias e acabam ficando em casa, no quarto, trancada. Nos casos graves, as tentativas de suicídio são frequentes também, por isso que a depressão é uma doença tão séria, né? Muitos suicídios que acontecem, a gente vê, é muito comum o suicídio, principalmente aqui em Pinheiro, nessa região. E geralmente o suicídio está atrelado também à depressão, a casos de depressão, tá? E é muito triste quando a família, quando a gente, quando os amigos, perto de uma pessoa que comete suicídio, quando a gente não consegue perceber que aquela pessoa precisa de ajuda, que ela está doente ou que ela está depressiva, é uma falha nossa enquanto rede de apoio, não observar esses sinais que a pessoa dá, tá? Que toda pessoa que comete suicídio, ela dá sinais e a gente precisa perceber. Então, a depressão pode causar grande desgaste físico de um indivíduo, podendo, por isso, pôr em risco a sua vida. A interação é frequentemente necessária para de uma maneira eficaz e segura tratar um caso grave de depressão, tá? Se a depressão for acompanhada por perda de contato com a realidade, ela é designada por depressão psicótica. O que é isso, gente? O que é uma depressão psicótica? São pessoas que, por exemplo, têm ideias delirantes, como crenças firmes e inconsistentes com a realidade. Então, ela acredita, e alucinações também, como ouvir, ver, sentir, cheirar ou saborear coisas que não existem. Então, a pessoa tem a depressão, ela tem esses sinais de depressão, e associada a essa depressão, ela também apresenta esses sintomas delirantes ou de alucinações, tá? Como ver coisas, ouvir coisas, ou perder totalmente o contato com a realidade, tá? Por exemplo, ela pode achar que ela está em um lugar que não é o que ela está de verdade, tá? Enfim, então existe esse tipo de depressão. Desta descrição depreende-se que a depressão é uma doença médica potencialmente grave, por isso, gente, que nós precisamos estar atentos e orientar as pessoas a procurar tratamento. Então, não deve ser confundida com sentimentos de tristeza ou estar em baixo.
que são normais em todos os indivíduos e que desaparecem rapidamente sem tratamento. Então, eu não posso confundir a depressão com uma tristeza momentânea, tá? Todos nós, todas as pessoas passam por momentos tristes, né? Por tristezas profundas, por momentos difíceis, isso é normal. A gente não pode confundir essas tristezas momentâneas, esses momentos difíceis que a gente passa, com depressão. A depressão, ela é uma tristeza mais crônica, a longo prazo, e ela não é só tristeza, com a tristeza está associada a outros sintomas que a gente já falou aqui anteriormente, tá bom? Então, a gente não pode fazer diagnóstico ou se autodiagnosticar por uma tristeza momentânea, tá bom? A depressão interfere com o normal funcionamento do indivíduo, causando grande sofrimento. Familiares, amigos e colegas são também afetados negativamente devido à disrupção das normais relações com o doente. Então, quando uma pessoa tem depressão, não somente ela sofre, mas toda a rede de apoio dela sofre. A família sofre, os amigos sofrem, os colegas sofrem, todo mundo sofre, os colegas de trabalho. Porque essa pessoa vai ter que ser afastada, essa pessoa vai ter que fazer o tratamento. A família sofre porque é muito difícil para ela ter um familiar nessa situação, né? Então, ele fica precisa de cuidados em todos os sentidos, né? Até para fazer atividades simples. Por exemplo, ele muda totalmente o apetite, então a família precisa estar lá levando comida, às vezes até dando na boca, porque ele não tem ânimo, não tem coragem, né? Não consegue se alimentar sozinho. Então, qual é a frequência da depressão? Estima-se que cerca de 5% da população sofra de depressão maior num dado momento e que cerca de 15% das pessoas têm um episódio de depressão maior durante a sua vida. Em média, os doentes depressivos sofrem 4 ou 5 episódios ao longo da sua vida, tá, gente? Então, 15% das pessoas da população é muita gente que sofre de depressão. A depressão é hereditária, né? Muita gente fala sobre a questão da genética, né? Tá? Porque alguém na família tem histórico de depressão ou outras doenças mentais. Será que essa pessoa ela tem maior chance de desenvolver a depressão? Então, estudos realizados em irmãos gêmeos, famílias e filhos adotivos demonstraram que os fatores hereditários desempenham um papel importante na depressão. Por exemplo, familiares próximos de pessoas com essa perturbação têm mais probabilidade de terem depressão do que a população geral. Então, gente, aqui fala, né, que quem tem na família, histórico familiar, de pessoas que têm algum tipo de perturbação ou de doença mental, ela tem maior probabilidade de desenvolver, tá? Não é que ela vai desenvolver, mas a probabilidade é maior. Esses fatores hereditários, contudo, não estão presentes em todas as pessoas com depressão. E mesmo quando presentes, o tipo de transmissão genética não está ainda bem compreendido. Em consequência, não é possível prever com precisão o risco para um dado indivíduo. Então, tem pessoas também que desenvolvem depressão e outros distúrbios mentais e não tem ninguém na família que tenha, tá? Então, nem todo mundo que tem depressão tem histórico familiar. Isso que ele quer dizer aqui nesse Então, a depressão ela pode ser tratada de várias formas. O tratamento escolhido é baseado nos fatores que se pensam terem contribuído para desencadear a depressão. Então, frequentemente, os médicos tratam a depressão com medicação, que são os antidepressivos. Tá? Esses antidepressivos, os mais usados, são todos igualmente eficazes, mas possuem um perfil de efeitos secundários diferente. Então, o médico ele vai ali testar, né? Vai ver qual é o medicamento que vai melhor se adaptar àquela situação, àquele paciente. Então, esses medicamentos aumentam o humor e aliviam os outros sintomas associados à depressão. Em 70% a 80% dos doentes tratados. Então, gente, o medicamento, os antidepressivos, eles são muito eficazes, eles aliviam muito os sintomas e melhoram muito a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem com depressão, tá? Porém, algum deles apresentam alguns efeitos, algumas reações adversas, né? E o médico vai adaptar tanto a questão da dosagem como a questão da droga, o melhor medicamento para aquele paciente. Frequentemente são necessárias várias semanas para o seu efeito pleno. Os antidepressivos por si só
raramente são completamente eficazes na depressão psicótica. Então, gente, primeira coisa aqui, os antidepressivos, eles demoram um tempo para fazer efeito. Então, a pessoa foi diagnosticada com depressão, o médico prescreveu um medicamento. Esse medicamento, ele só vai fazer efeito, a pessoa vai começar a sentir os efeitos dessa medicação com 2 a 3 semanas, tá? Então, não é assim, eu tomei medicamento hoje e amanhã já vou me sentir melhor, tá? Isso tem que ser explicado para o paciente, para que ele não desista do tratamento, porque muitos pacientes desistem no início porque acham que o medicamento não está fazendo nada. Né? Então, a gente tem que explicar para eles que eles têm que persistir com o medicamento por essas 3 semanas até ele começar a sentir a melhora do quadro, certo? A psicoterapia é outro tratamento frequentemente usado em formas ligeiras de depressão. Então, gente, outra coisa que deve ser colocado aqui é que o medicamento sozinho, ele não faz o efeito esperado, tá? Ele não vai tratar de forma completa, digamos assim, essa depressão. Então, a gente tem que aliar a terapia medicamentosa, que é os antidepressivos, com a psicoterapia, que é o acompanhamento com o psicólogo, tá? Para que esse paciente ele volte mais rapidamente à sua vida, à sua rotina normal, tá? Existem 2 tipos de psicoterapia que se mostram especialmente eficazes na depressão ligeira a moderada. Então, nós temos a terapia cognitiva comportamental e a psicoterapia interpessoal. Eu não vou entrar no mérito delas, né? Lógico, por quê? Porque isso aqui é um assunto muito específico da psicologia, mas é importante que a gente saiba que existem esses 2 tipos de terapia, tá? E depois vocês podem até se aprofundar um pouco mais, se vocês tiverem curiosidade, nesse conteúdo, tá bom? Depois da depressão, outro transtorno de afetividade é o transtorno de ansiedade. Eu lembro que algumas de vocês falaram, não sabia que a ansiedade era uma doença, poderia ser uma doença mental, né? Então, gente, a ansiedade, ela é sim, não é aquela ansiedade que a gente sente quando vai apresentar um trabalho, que sente aquele friozinho na barriga, que vai no banheiro, sabe que o coração acelera. Essa ansiedade é uma ansiedade normal. É aquela ansiedade do primeiro encontro, você vai se encontrar pela primeira vez com alguém, né, que você conversa há muito tempo, e aí você se arruma, fica ansioso, o coração bate mais forte. Não é essa ansiedade. Aqui nós estamos falando de ansiedade patológica, daquela que paralisa a pessoa, daquela ansiedade que faz mal para ela, tá? Que ela não consegue se desenvolver. Então, a ansiedade é um estado emocional de apreensão, uma expectativa de que algo ruim aconteça, viu? Então, a ansiedade, existe a ansiedade boa e existe aquela ansiedade que a gente sente que algo ruim vai acontecer, né? Enquanto o medo tem um objeto definido, a ansiedade é uma emoção difusa, voltada para o futuro. Então, muitas pessoas mesmo, elas falam que o transtorno de ansiedade, no transtorno de ansiedade, a pessoa vive no futuro. Ela sempre está pensando no amanhã, que pode acontecer de ruim, se alguém vai morrer, o filho vai ficar doente, enfim. Na depressão, a pessoa vive baseada no passado. Ela sempre fica relembrando situações ou momentos ruins, tá? E geralmente quem tem depressão também pode ter ansiedade, né? É como diabetes e hipertensão. Muitas vezes elas andam de mão dadas, tá? Muitos pacientes são diagnosticados tanto com depressão como o transtorno de ansiedade. Então, no estado de ansiedade, a mente cria vários pensamentos negativos e fantasia diversas cenas temidas. O estado de ansiedade é acompanhado por reações físicas desconfortáveis. Então, a pessoa não só cria pensamentos, não só imagina coisas e situações ruins, cenas temidas, pensamentos negativos, como ela também sente sintomas no corpo físico, sabe? O coração dela acelera, ela tem sudorese, ela tem a sensação de morte, de que está infartando, ou de que algo ruim vai acontecer, tá? Então, essa ansiedade, ela não é só aquele pensamento negativo, ela também é os sintomas físicos sentidos pela pessoa. Então, os principais transtornos de ansiedade são, então nós temos aqui a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o estresse pós-traumático, a fobia específica
a fobia social e o distúrbio de ansiedade generalizada. Eu vou falar rapidamente aqui sobre cada um deles, tá? Então, é comum que haja comorbidade e assim uma pessoa pode apresentar sintomas de mais de um tipo de transtorno de ansiedade ao mesmo tempo. Ou ter, ao mesmo tempo, um transtorno de ansiedade e outro como depressão, foi o que eu falei para vocês, né? Então, é muito comum as pessoas que sofrem de depressão também serem diagnosticadas com transtorno de ansiedade. E quem tem ansiedade também pode apresentar sintomas específicos de cada um desses transtornos aqui que a gente colocou. Então, gente, o que eu quero que vocês saibam aqui, os transtornos de ansiedade são esses aqui, ó, síndrome do pânico, toque, estresse pós-traumático, fobias específicas, fobia social e distúrbio de ansiedade generalizada. Vamos falar sobre a primeira aqui, que é o estresse pós-traumático. Então, geralmente, após um evento traumático, a ansiedade diminui logo, no primeiro mês, sem maiores consequências. Então, o que é isso? A pessoa tem um evento pós-traumático, por exemplo, sofreu um acidente de carro, né, perdeu um ente querido. Isso é um evento, isso é um estresse traumático. A pessoa passou por uma situação ali extremamente traumática. E aí, depois dessa situação, ela começa a desenvolver uma ansiedade, tá? Essa ansiedade foi desencadeada por esse estresse traumático. Só que essa ansiedade, ela diminui ao longo dos primeiros meses, né? Depois desse estresse, tá? Sem maiores consequências. Então, é importante que ela saiba que ela desenvolveu essa ansiedade e essa ansiedade vai passar, né? Porém, em alguns casos, os sintomas persistem por mais tempo e reaparecem depois de um tempo, levando a um estado denominado como estresse pós-traumático. Então, se esse quadro de estresse pós-traumático, ele persistir por mais tempo ou reaparecer depois, ele pode ser diagnosticado como estresse pós-traumático. Síndrome do pânico. Muita gente já ouviu falar sobre síndrome do pânico e é muito comum também nesse século aqui, nessa vida agitada, quem vive muito em cidades grandes, tem uma vida muito corrida, sofrer de síndrome do pânico. Então, o síndrome do pânico ele é caracterizado pela ocorrência de frequentes e inesperados ataques de pânico. Então, o que é uma coisa inesperada, gente? Você está aqui dirigindo um carro de boa e de repente você sente pânico, você tem a crise de pânico, tá? Então, os ataques de pânico ou crises consistem em períodos de intensa ansiedade e são acompanhados de alguns sintomas específicos, como taquicardia, coração acelerado, né? Foco de perda visual, a vista fica turva, fica escura, a pessoa sente dificuldade de respirar, que é a dispneia, né? Ela acha até, inclusive, que está infartando, a sensação de morte, porque ela tem essa dificuldade de respirar, e a sensação de irrealidade, assim como outros sintomas, a pressão sobe, enfim, ela chega no hospital, essa pessoa chega no hospital, pressão alta, falando que está com dor no peito, está com dificuldade de respirar. A gente, inclusive, acredita de fato que é um infarto do miocárdio que ela está sofrendo ali, enfim. Mas, logo depois vem o diagnóstico, né? Que foi, ela teve uma síndrome e uma crise, na verdade, uma crise de pânico, né? E isso pode acontecer em qualquer momento. Então, a pessoa pode estar dirigindo, dentro do ônibus, ela pode estar, por exemplo, o que é muito comum acontecer dentro do avião. Então, gente que tem medo de altura, por exemplo, vai viajar e tem uma crise de pânico quando o avião está lá em cima. Enfim, distúrbio de ansiedade generalizada, que é ou distúrbio ou transtorno de ansiedade generalizada. É um estado de ansiedade e preocupação constante, tá, gente? Sobre diversas coisas da vida. Ela não fica ansiosa só em determinada situação, ela é ansiosa para tudo na vida. Então, esse estado aparece frequentemente, se acompanha de alguns dos seguintes sintomas. Então, irritabilidade, dificuldade de concentrar-se, inquietação, fadiga, humor deprimido. Então, distúrbio de ansiedade generalizada. Isso aqui que é, né, quando a pessoa fala assim, eu sofro de ansiedade. Então, ela está falando que ela tem distúrbio de ansiedade generalizada. O que é, gente? É que ela está ansiosa, ela fica ansiosa o tempo todo e com diversas coisas, né, da vida. Então, ela, por exemplo, tem que amanhã
no banco resolver alguma situação. Desde hoje ela já está ansiosa, ela já está preocupada, ela fica pensando como é que vai ser lá no banco, se vai ter muita gente, se ela vai ter que resolver, o que ela tem que resolver, com quem ela vai ter que falar. Então isso é um distúrbio. Inclusive, tem pessoas que nem vão porque tem medo, porque a ansiedade ela paralisa mesmo as pessoas, tá? Então, essa pessoa geralmente aí fica irritada, tem dificuldade de concentrar, ela é inquieta, tá? A fobia simples, a fobia, gente, a gente vê muito fobia, né? Muita gente tem fobia de muitas coisas. Eu, por exemplo, tenho ofidiofobia, que é fobia de cobra. Então, eu não posso nem assistir cenas de cobras na televisão, que eu fico horrorizada, assim, eu não consigo assistir mesmo. Isso é uma fobia, mas é uma fobia a algo específico, a um animal que eu tenho medo, muito medo, né? Tem gente que tem fobia, por exemplo, a viajar de avião, né, a altura, tem gente que tem fobia a pessoas, tá? Então, a fobia simples é um medo irracional relacionado a um objeto ou uma situação específica. Na presença do estímulo fóbico, a pessoa apresenta uma forte reação de ansiedade, podendo chegar a ter um ataque de pânico. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho fobia à cobra. Se alguém chega, me prende, vamos supor assim, né? Me coloca numa cadeira, me amarra e traz uma cobra para perto de mim, o que acontece? Eu posso desenvolver uma reação forte de ansiedade ou um ataque de pânico, tá, gente? Então, esse é muito sério. Por exemplo, a pessoa pode ter fobia de sangue. Então, você já viram aquelas pessoas que não podem ver sangue? Tem gente que vê sangue e desmaia. Tem gente que tem fobia animal, no meu caso, né? Como eu falei de cobra. Tem gente que tem fobia de altura, que não viaja de avião de jeito nenhum. Ou não vai naqueles brinquedos, naqueles parques, né? Que tem brinquedos que... montanha-russa, esses brinquedos que vão muito alto. Não andam de elevador de jeito nenhum. Tem pessoas que têm fobia de lugares fechados, que é o que? A claustrofobia, né? Ela não entra em lugares fechados, tem dificuldade, por exemplo, até para fazer um exame, a tomografia, uma ressonância, que tem que entrar no tubo, então elas não conseguem, porque tem claustrofobia. Fobia de dirigir, tem gente que não consegue dirigir de jeito nenhum, porque morre de medo, tem pânico, começa a suar frio quando se coloca numa posição de motorista, né? Então, gente, são coisas assim sérias que precisam ser tratadas. Se isso for trazer, por exemplo, um problema muito sério para a pessoa, ou então, se não for trazer problema muito sério, ela pode continuar a vida dela, né? Por exemplo, eu tenho fobia de cobra, mas isso não me traz um problema porque eu não vejo cobra o tempo todo. Eu não trabalho com cobra, enfim. Mas, por exemplo, quem tem medo de altura e precisa viajar de avião, quer viajar para conhecer outros países do mundo e nunca vai poder ir. Por quê? Porque tem fobia. Então, essas pessoas precisam se tratar, precisam de tratamento, de terapia para melhorar essa situação, para que elas consigam conhecer, para que elas consigam realizar sonhos. Então, há muitas formas possíveis de fobia, visto que o estímulo fóbico assume um lugar substituto para os reais motivos de ansiedade da pessoa. O motivo original vai ser descoberto na terapia. Fobia social. Então, a ansiedade intensa e persistente relacionada a uma situação social pode aparecer ligada a situações de desempenho em público ou em situações de interação social. Então, gente, a fobia social ela está relacionada a lugares ou a momentos em que a pessoa tem que se relacionar ou tem que estar em público. Um exemplo aqui de uma fobia, por exemplo, pessoas que têm medo, aquele medo excessivo de apresentar trabalho. Então, quando eu passo um trabalho, um seminário para ser apresentado na frente. Então, pessoal, por exemplo, como eu estava falando, eu faço um seminário, então essa pessoa não apresenta o seminário, foge, porque tem medo de falar em público, tem medo do que as pessoas vão pensar se ela errar, tem medo de que as pessoas percebam o seu nervosismo, o seu tremor, suor, rubor na face, que é a coloração avermelhada, alteração da voz, pode levar a evitar a evitação de situações sociais, um certo sofrimento antecipado. Então, isso é uma fobia social, viu? Precisa ser tratado. A pessoa pode também, por exemplo, evitar comer, beber ou escrever em público com medo de que percebam o tremor em suas mãos.
O TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo, a gente já até falou antes, né? Não como um transtorno de afetividade, mas como um transtorno de personalidade. Então, o que é o transtorno obsessivo compulsivo? É o estado em que se apresentam obsessões ou compulsões repetidamente, causando grande sofrimento à pessoa. Então, obsessões são o quê? São pensamentos, ideias ou imagens que invadem a consciência da pessoa. Há vários exemplos, como dúvidas que sempre retornam, se fechou o gás, se fechou a porta e etc. Fantasias de querer fazer algo que considera errado, por exemplo, machucar alguém, xingar. Vocês lembram do filme? Quem assistiu o filme Tok Tok? Tinha aquele cara lá que ele xingava as pessoas, né? Saía, né, involuntariamente os xingamentos. Então, isso é um tipo de transtorno obsessivo compulsivo. As compulsões são atos repetidos que têm como função tentar aliviar a ansiedade trazida pela obsessão. Então, obsessão é o pensamento e compulsão são os atos, tá? Assim, a pessoa pode lavar a mão muitas vezes para tentar aliviar a ideia recorrente de que está sujo, ou verificar muitas vezes se a porta está fechada, fazer contas para afastar algum pensamento, arrumar as coisas, repetir atos e etc. Então, ela faz o ato repetitivo na intenção de eliminar os pensamentos, né, que são as obsessões. E o transtorno bipolar, que é o último transtorno que nós vamos falar, tá? Que é um transtorno maníaco-depressivo, né? Então, é conhecido como transtorno maníaco-depressivo. No transtorno bipolar, que era chamado anteriormente como doença maníaco-depressiva, os episódios de depressão se alternam com episódios de mania, ou em uma forma menos grave de mania chamada hipomania. Então, a mania caracteriza por atividade física excessiva e sentimentos de euforia que são desproporcionais a qualquer situação. Então, o que é o bipolar, né? A pessoa ela vai oscilar entre os polos. Ou tristeza profunda, que é o período depressivo, ou o período maníaco, que é o quê? Uma euforia excessiva, né? Desproporcional à situação. Então, o transtorno bipolar, ele recebe esse nome porque ele inclui dois extremos, como eu falei para vocês, dois polos, que é o transtorno do humor, dos transtornos do humor, que é a depressão, que é o transtorno de tristeza, e a mania, que é o período de euforia. O transtorno bipolar afeta igualmente homens e mulheres. O transtorno bipolar começa normalmente na adolescência, entre os 20 e 30 anos, e ele é raro em crianças. Então, o transtorno bipolar ele pode ser classificado em bipolar 1 e bipolar 2, tá? No bipolar 1, a pessoa já apresentou no mínimo um episódio maníaco completo. O que é um maníaco completo, gente? É que tenha impedido de desempenhar suas funções normalmente ou que inclua delírios. Então, por exemplo, a pessoa acha que é Jesus, um exemplo. Ela tá assim tão eufórica, né? Tão alegre e tudo. E ela pode até ter delírios, né? Momentos de delírios e achar que é outra pessoa, se achar muito além daquilo que ela é de verdade. E normalmente e depois desse momento de mania, vem o episódio depressivo. E o bipolar 2, a pessoa já apresentou episódios depressivos graves, no mínimo um episódio maníaco mais leve, que é o hipomaníaco, mas nenhum episódio maníaco completo. Então, no bipolar 2, a pessoa, o período de mania não é aquela mania completa em que a pessoa tem delírios e que impede ela de fazer as coisas. É aquela mania, e é o hipomaníaco, na verdade, é uma mania mais leve. Ela se sente eufórica, ela se sente determinada, ela faz várias coisas, ela tem comportamentos assim, mais alegres, ela se acha numa fase muito boa da vida, mas na verdade ela está numa fase maníaca. Só que numa mania mais leve, tá? Então, as causas do transtorno bipolar é desconhecida, mas determinadas substâncias produzidas pelo corpo, como os neurotransmissores, a noradrenalina ou serotonina, podem não estar regulados normalmente. Então, o que são neurotransmissores, gente? São substâncias que as células nervosas usam para se comunicar. Então, é a química cerebral. Então, esses transtornos mentais, eles não são frescura, a pessoa não está possessa por demônios, enfim. Está relacionado com a química cerebral também. Lógico que vários fatores vão contribuir para que a pessoa tenha esse transtorno. Por exemplo, o uso de drogas aumenta a probabilidade de desenvolver o transtorno. Estresse, né, situações
em que a pessoa passa por momentos muito difíceis, ela pode desenvolver histórico familiar também, é um fator, tá bom? Então, o transtorno bipolar começa algumas vezes após um evento estressante ou esse evento dá início a outro episódio. Entretanto, nenhuma relação de causa e efeito já foi comprovada. Tá? Geralmente, o bipolar ele pode aparecer depois de algum evento muito estressante, um momento muito difícil, mas também não foi comprovado assim, tá? Os sintomas do transtorno bipolar, depressão e mania, pode ocorrer em certos transtornos, como alto nível de hormônio da tireoide, que é o hipertiroidismo. Por isso que quando a pessoa procura o médico, ele vai passar uma bateria de exames, entre eles os hormônios da tireoide também, que podem causar alguns sintomas parecidos. Além disso, os episódios podem ser desencadeados por drogas como cocaína e anfetaminas também. Então, pessoal, para não ficar muito longo, eu vou terminar a aula aqui, né? Com esse recadinho, cuide da sua saúde mental e nós vamos discutir mais um pouco desse assunto no grupo agora, tá bom?